Vamos começar falando aqui, porque do coisa de luxo. Da viagem de luxo. Vamos. Como é que foi trabalhar pra isso? O turismo de luxo. O que é um turismo de luxo? Conta perrengue, conta os babados, conta as coisas tudo. O que a gente quer saber? Então, né? Eu caí nesse universo de turismo de luxo. Eu comecei a trabalhar, que eu estagiava numa agência de turismo que era de incentivo, um negócio meio específico assim e tal. E aí eu fui trabalhar na agência mais famosa de turismo de luxo que tem aqui no Brasil. E porque eu queria meio que expandir meus horizontes mesmo. Eu sabia que lá eu ia super falar inglês, fui esperta, apesar de ser jovem, muito jovem. Fui bem espertinha, assim, de tipo, vou ampliar meus conhecimentos, porque lá é uma super escola e tudo mais. Escola que a gente diz porque você aprende muita coisa trabalhando lá. Ah, sim. E aí eu fiquei lá 3 anos trabalhando com turismo de luxo. Turismo de luxo, o que é? Não é a mesma coisa que a gente pega e eu vou emitir minha passagem, vou viajar para Dubai, vou ficar em tal hotel. É você ter tudo para você ali à sua disposição, pensar cada segundo da sua viagem pensada para você. Você não tem que se preocupar com nada. Entendi. Tipo assim. Entendi. Absolutamente nada. E é você ter... Turismo de luxo é você ter experiências que o seu dinheiro pode comprar, mas a maioria das pessoas não podem ter. Esse negócio do turismo de luxo. O seu trabalho era organizar cada segundo da viagem da pessoa? Eu fazia roteiros, muitas vezes, só que eu não falava diretamente com o cliente. Eu nunca tive o tete-a-tete. Entendi. Nunca tive paciência. E aí, eu ficava por trás das câmeras, né? Eu era a pessoa que falava com os fornecedores do mundo todo pra organizar a viagem que, tipo, a pessoa que tinha atendido o cliente tinha pensado. E aí, ajudava a ajustar o roteiro, pensar passeios que poderiam ser feitos com relação, tipo, a coisas diferentes que tem no lugar. Assim, você pode pagar? Então, eu vou te proporcionar um rolê muito louco, entendeu? É basicamente isso. E eu ficava na operação da viagem. Então, pagava os fornecedores, enfim, coordenava com eles, horário. Meu, que da hora. Você faz a parte chata do rolê. Eu acho que chata é atender cliente. É? Falar com os clientes, porque tem que aturar. O que você já teve que aturar? Cliente assim, rico. eu não falava direto com o cliente, né? Mas, logicamente, eu tinha que resolver as coisas. Que estava em contato com o fornecedor. Ai, cara, de tanta coisa. Tipo, cliente que batia o pé, falava, não, ó, isso daqui não tem esse horário, é impossível você entrar nesse museu antes das 7 da manhã, sei lá. E o cara, não, mas eu vou entrar, entendeu? Acha que é a Beyoncé gente, que vai entrar. Dinheiro. Exato. O problema de quem tem muito dinheiro é que nunca houve não, né? Não, E querendo ou não, a gente realmente seguia aquele negócio, o cliente sempre tem razão. Isso me deixava pé da vida. Ai, mano. Porque assim, eu sempre falo que quem falar e o cliente sempre tem razão é a pessoa que não tem que conversar com o cliente. Faz sentido. Faz sentido. Porque, a pessoa que tem que aturar o cliente, que tá lá... Tem coisas, tem limites, entendeu? Você tem que... Aprender que nem tudo você pode ter, mas quase tudo, se você tem dinheiro, você consegue. Nossa, cara. E você, pra montar os roteiros, pra fazer as coisas, pra pesquisar, ligar pra fornecedor, você sabe? Como é que, tipo, por exemplo, eu sei que lá na Colômbia tem... Tipo, você pesquisa... Tem muita coisa que a gente pesquisa, muita coisa que a gente já sabe, porque com o tempo você aprende, né? Tem coisa que tem cliente que chega e fala assim, eu queria fazer tal coisa que eu vi em tal lugar. A gente vai atrás. E tem o fornecedor, né? Que vai indicar, tipo, dá pra fazer isso daqui, dá pra fazer aqui. Olha, se esse cliente tiver dinheiro, dá pra fazer isso daqui de diferente. Isso me lembrou muito aquela história que teve na primeira temporada do Vitor, que ele foi pra Rússia, lembra? Nossa, que ele amiga do céu. Entrou em contato com uma agência pra ir a mãe dele queria ir num trem de luxo, que, tipo, era o passeio. De que ia sair da China pra ir pra Rússia. Tipo, é o Expresso do Oriente. Isso. Tem o livro da Agatha Christie. Esse mesmo. Esse mesmo. E aí eles entraram em contato com a agência do Brasil pra entrar em contato com a da Rússia e fazer esse negócio, né? Só que aí os russos... quer dizer, né? A agência brasileira pagou os russos pra fazer todo o arranjo e eles devolveram o pior transporte que tem de trem. Eu não sei nem se era esse. Era de carga. Era de carga, que ia... Foi um golpe? Foi golpe. Eles levaram golpe. E eles perceberam isso quando eles estavam dentro do trem. trem. Eles tiveram que fazer a viagem
Eles acharam que eles estavam indo no Expresso do Oriente. E aí chegaram lá num trenzinho mequetrefe. E aí tinha um monte de chinês que tava indo pra lá. E do nada pararam, entrou galera russa do exército com armona. Com Passaporte, rifles. passaporte, passaporte. Pedindo passaporte, as coisas tudo. E eles assim, ó. Não, Jesus! Gente, Sem banheiro decente, sem internet. Sem comida, sem Sem nada. eu tenho certeza Comida. que eles pagaram uma bica. Passando É. frio. Pagaram, acho que foi 20 mil reais, né? Mas eles Por causa do Expresso do conseguiram Oriente, dinheiro muito de... mais caro. É. Muito mais caro. Eles conseguiram dinheiro de volta. Mas aqui naquela época. Ah, mas assim, é muito caro. É que eu acho que era 20 mil reais por pessoa, não tenho certeza. Mesmo assim, é mais caro. É mais caro. Confia em mim, é mais caro. Chocado. Cara, é mais caro. É porque, assim, a gente, pelo menos eu sempre trabalhei com agências de turismo de luxo e que os fornecedores eram super confiáveis. Uhum. Então, tipo, a gente conhece fornecedores normalmente em feira, em viagem que a gente faz. E a gente testa, né, os fornecedores. Então, é difícil dar um BO nesse nível, entendeu? Isso é bom de você fechar com uma agência de turismo de luxo, porque, cara, você não tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar, tô porque... lá e vai dar tudo certo, entendeu? problema não Porque a gente nos não tem bastidores como. tá se matando pra dar certo. E você falou de valores e tal. Uma média de uma viagem de luxo barata. Não existe. Não existe. Barato que eu digo assim. O teto, o piso e o teto, sabe assim? Por exemplo, o teto eu sei que, Teto meu, é sei lá, assim, né? 25 milhões É que pra tudo cima. depende... não, aí o teto não existe. Tudo depende, né? De quantas pessoas vão, qual época vão, em quais hotéis elas vão. Então, fica muito difícil, mas eu lembro de uma que me marcou, que é uma viagem que eu quero fazer, eu vou fazer um dia. Que é de viajar pra Ruanda e fazer o safari que é mais raro do mundo, que é o safari de gorilas, né? Nossa. Você tem que fazer a pé. Você tem que fazer milhares de exames pra conseguir fazer, porque a gente não pode passar nenhum tipo de doença. Nossa, Pros bichinhos. nem sabia desse passeio. E você vai na Montanha dos Gorilas. É tipo uma coisa muito louca. Você paga por dia pra você entrar no Parque Nacional pra fazer o safari a pé. Você paga $2.000 por pessoa por dia. E aí você não tem certeza de que vai acontecer. Você vai ver um gorila, entendeu? Uhum. Eles não podem garantir. Os guias vão meio que rastreando. Ah, eles podem estar aqui. Essa família pode estar aqui. Mas, essa gente, família de gorila pode estar ali. É a pé. É a pé, porque... E aí, tipo, se você vê o gorila lá. então, Vai ficar essa é a de dúvida cara de a muita cara? gente. Já aconteceu, inclusive, com um cliente meu. O quê? O que acontece? Os gorilas, eles não vão atacar você. Os gorilas vão passar por você. Tá. Se aparecer o Greyback... Vocês já assistiram Planeta dos Macacos? Sim. O que é malvado é o gorila Greyback. Aham. Ele é um Greyback. Você não pode olhar no olho dele. Você não pode Tá. olhar o gorila no olho. Porque ele vai te atacar. Então, assim... E o que a gente não pode fazer nada, porque o guia não pode matar o bicho também. Porque eles estão em extinção. Então, todo mundo tem que obedecer regras, super rígidas nesse safari. Tem que ser a pé. Enfim, tem milhares de adendos. E se acontecer isso, do Greyback aparecer, é todo mundo abaixar, olhar pro chão. E esperar ele passar. Mas já teve caso. Você procura na internet, você acha. Tipo, eles pegam, arrastam a pessoa. Cara, Teve você tá caso- no ambiente deles, No ambiente né? deles, né? Então, tipo Mas assim, teve caso um beijo. fatal? Não sei, já deve ter tido, com certeza. Nossa. Caramba, mano. É tipo o rolê do submarino. Você paga pra morrer. Não, Mas eu acho que é da hora. Assim. Não, mas é da hora. Eu achei da hora. E sendo muito por louco. dia, O FII pra entrar no Parque Nacional, $2.000 por pessoa por dia. E aí, normalmente a gente indica que a pessoa vá, mais de um dia. Porque Pra conseguir ter mais não tem chance certeza de ver. que você vai ver um gorila, entendeu? Sim, sim. Então, pelo menos 2 dias. Aí nisso, $2.000 por dia. $4.000. E aí eu Engraçado. lembro que teve um... Que vocês perguntaram quanto custa uma viagem. Teve uma família que eram 4 pessoas, se eu não me engano. Aí eles foram pra Ruanda. Era uma viagem super rápida. Era uma semana, menos de uma semana. E, tipo assim, gente, foi mais de $800 mil. Melhor hotel. Mas assim, $800 mil. Gente, meu objetivo é voando de helicóptero por dentro. Gente. ter dinheiro suficiente pra Top, viajar né? pra onde eu quiser, a hora que eu quiser, comer onde eu Desse quiser, a hora que eu jeito. quiser, Isso aí. gente. A história do gorila. Olha, mano. É que eu lembrei quando você tava falando do gorila, né? De olhar no olho. Mano, é que eu tava no zoológico, né? Graças a Deus que eu não tava lá em Ruanda. Porque Num safari. eu tava no zoológico de Taiwan, que eu fiz intercâmbio lá. Tem o Taipei Zoo,
que é na capital. E aí tem a parte do gorila, né? Mas geralmente você não vê, porque eles estão meio que escondidos, ou você vê de longe. Mas, cara, era assim, você chegava não era jaula, era de vidro, tudo. E era alto, e aí tinha os vidros, assim, umas paredes de pedra decorativa e tal. E aí, você ia passando e ia vendo o mato lá, a florestinha que tinha deles, né? E, mano, eu tava de boa, filmando com a minha câmera. E aí, eu parei, né? Aí eu tava lá, do lado do vidro. Aí depois eu olhei pro lado. O gorila tava do seu lado. Ele tava me olhando muito perto. Ele tava literalmente aqui, do meu lado, só que com o vidro me separando, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus. E eu olhei direto no olhinho lá dele. Mas não era um greyback. Eu não sei o que era, tipo um assim, gorilão grande. Ah, sim, mas eu acho que sim. Você não pode mexer com eles, não pode... O greyback, ele é cinza. Ah, ele é cinza. É aquele eu que acho tem que ele era preto. as costas Cinza, greyback, costas cinzas exato. mesmo. Ah, por isso que... Só que assim, você também não pode interagir com os outros gorilas, entendeu? Que não sejam greyback. Porque, de qualquer forma, eles são muito fortes. Eles são. Assim. É aquele negócio... Já existem poucos no mundo. A gente não pode fazer nada que atrapalhe a existência deles. Muita gente é contra safaris em geral, né? Por conta disso. Mas, por exemplo, é muito caro fazer esse safari em Ruanda, porque Ruanda é um país que é super certinho, com regras e com preservação e com tudo. Lá não tem plástico, gente. Tipo, Nossa. Olha só. você pode fazer safari também, em né? Uganda, por exemplo. Não fala português lá em Ruanda? Não. Não? Não. Luanda. Ah, Você confundi deve ter com a- pensado que é da Angola. né? É, confundi. Aí fala português. É. Mas, tipo, por exemplo, dá pra fazer o safari de gorila em Uganda também, mas a gente normalmente não recomendava, porque era mais barato e tinha toda uma questão de, enfim, de preservação da espécie, tudo mais que eu não sei entrar dentro, assim, nas regras. Mas é caro por muitos motivos, né? Além de ser exclusivo, enfim, milhares de coisas. E também se baratear, cara, é aquilo. Acho que a galera pode começar a zonear. E aí já igual- viu, Eu acho que é impossível né? baratear isso, então. Tem isso também. Mas é igual o Fernando de Noronha, é caro pra ir. Exato, é Porque super é caro. super preservado, o pessoal não deixa entrar plástico. Você tem que pagar FII pra milhares de coisas Sim, em você Fernando paga de taxa Noronha. diária igualzinho. Só que, né, bem mais barato que $2.000. Mas... a gente tem que preservar, né? O que a gente tem. Então, é isso, assim. Eu acho que o turista, ele tem que ser consciente. Sim. Tipo, Sim. isso aqui, nossa, isso aqui tá muito caro. Então não vai, meu filho. Então não vai. Se tá caro, tem um motivo, normalmente, né? Além, por exemplo, nisso que a gente tá falando, esses exemplos que a gente tá dando de preservação e tudo mais. Total. Então, E esses turismos de preservação, de áreas preservadas, é realmente de luxo. Você tem que ter dinheiro pra ir. exato. Tipo assim, áreas muito preservadas, né? A gente consegue aqui no Brasil, por exemplo, tava em Foz, ter contato com áreas de preservação e tudo mais, que é muito legal e que é super acessível, né? Que não é tão caro, é legal de ir, você aprende muita coisa sobre natureza, sobre, por exemplo, tem o Parque das Aves em Foz do Iguaçu, que você aprende sobre as aves e a preservação das espécies. Ali tem espécies que tem pouquíssimas no mundo. E é muito louco, né, você pensar nisso, que a galera ali tá trabalhando de noite para que eles continuem existindo. Então, eu acho que muito de ser turista é você ser consciente. Sim. Né? As pessoas acham que podem viajar, tá em qualquer lugar, que nem o cara que riscou o Coliseu, botou o nome da namorada no Coliseu. Mentira! Nossa, eu vi isso. Eu não vi isso. Foi preso, pagou multa. Tava lá no Coliseu, pegou acho que uma caneta, não sei. Idiota. E tava cara, lá. fiquei puta quando eu vi isso. E filmando que é ele ainda escola? vira, tipo, ele ainda vira e faz assim, tá ligado? Tipo assim, cara, o negócio tá ali em pé faz 2000 anos. E você vai chegar e zoar. Tá achando não que é a no... carteira da escola, mano, Exato. que absurdo. É muita velho. falta de educação, é muita falta de noção. Ser turista é você ter noção das coisas, de ter consciência de onde você tá, ter respeito pela cultura onde você tá, né? Sim, isso é fundamental, cara. Muita gente não tem. Não, muita gente não tem. Acha que é dono do próprio nariz Exato. e Eu queria tipo, fazer só- eu tô pagando mesmo. Cara, não é assim, tá ligado? Não é porque você tá pagando que você Ai, essa frase, pode... já ouvi tanto.